Vista a armadura de Deus. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e único Salvador, você recebeu a autoridade dele, certo? E agora você precisa saber usar esta autoridade para que o inimigo não tenha domínio sobre você. Vivemos em uma guerra espiritual. E se quisermos ser vitoriosos, devemos usar a armadura de Deus. No livro de Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre essa armadura, que não pode ser vista com olhos naturais, mas pode ser vista no reino espiritual. Reserve um tempo para Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Este versículo fala sobre a nossa intimidade com Deus. A única maneira de sermos fortalecidos é passando um tempo de qualidade com Deus. Por isso, tenha tempo para o Senhor. O Salmo 91, do 1 ao 3, nos ensina sobre andarmos com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O diabo sabe se você está passando tempo com Deus ou não, pois ele perde a sua força e não consegue te atingir. Quando temos o costume de orar, nós conseguimos reconhecer facilmente os ataques dos inimigos e nos livrar deles. Então, se você criar o hábito de orar, mesmo que seja por alguns minutos, não haverá demônio que terá autoridade sobre a sua vida. Vista-se da armadura de Deus. Em Efésios 6:11 diz: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deus nos deu de presente a sua armadura, mas só saber disso não basta. A Bíblia diz que devemos vestir toda a armadura, ou seja, você precisa se revestir de nossa nova natureza em Cristo e abrir mão da velha. Geralmente, nós temos o trabalho de colocar a armadura e logo em seguida retirá-la. Mas se quisermos ser vitoriosos contra o pecado e o diabo, devemos vigiar e não voltarmos atrás. Seja sincero. Quantas vezes você teve preguiça e ficou acomodado com as coisas de Deus? Isso acontece porque a sua carne deseja as coisas deste mundo. Mas você precisa resistir e se esforçar para não perder a comunhão com Deus. Disse Jesus: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Mateus 11:12. Uma das maiores armas do Satanás é o desânimo. E ele fará o que for preciso para que você pare de lutar. Você já reparou que todas as vezes em que você se compromete verdadeiramente com a obra de Deus, alguma coisa acontece para que você desanime? Por que será que o diabo levanta tantas pessoas para te magoar com palavras ou atitudes se você tem boas intenções? É porque ele quer que você volte atrás e seja como antes.
Ele quer que você viva como a maioria das pessoas, sendo um simples membro da igreja, que não faz a diferença no mundo. Por isso, vista a armadura de Deus através da oração, da leitura da palavra e resistindo a tudo que atrapalhe a sua vida espiritual. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Acredite, o diabo conhece bem a Bíblia e sabe se você está equipado ou não. Portanto, não vacilem. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Eu sou o Gil.